Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos que foram discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Brasileiros avançam no uso do veneno de aranha caranguejeira contra o câncer. Brasil é eleito o 8º país mais assustador para dirigir. Reposição de aquífero que abastece cidades do estado de São Paulo é insuficiente, mostra estudo. Comércio da região deve contratar quase 4.000 temporários para o Natal. Além disso, você confere a condição das estradas, a previsão do tempo e também o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Ontem, terça-feira, foi dia de sessão ordinária, é claro, e a nossa estagiária Isabela Vieira detalha para a gente os projetos aprovados em segunda votação. 2 itens aprovados em segunda votação pelos vereadores na tarde de ontem seguem agora para a sanção do prefeito, para que se tornem leis municipais. O primeiro, de iniciativa da vereadora Elisa Representa Taubaté, acrescenta o título de professor na denominação da Escola André Rodrigo Ataliba, localizada na Estiva. A justificativa foi que, quando protocolado, o projeto deixou de colocar a qualificação de professor no nome da creche. O segundo, de autoria da Comissão de Legislação Participativa, declara como patrimônio cultural do município a trezena de Santo Antônio, realizada anualmente de 31 de maio a 13 de junho pelos frades franciscanos capuchinhos do convento Santa Clara. Essa proposta é fruto de sugestão apresentada por um munícipe à comissão. Obrigada, Isabela, pelas informações. E essa foi a sessão de número 155 e contava com 5 itens na pauta. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a sessão ordinária e a nossa estagiária Ariane Viana vai trazer mais detalhes sobre outro projeto aprovado. E dando sequência à nossa programação, agora seguimos com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos em nossos estúdios Aquiles de Moura, que é consultor comercial para mão de obra. E nós vamos falar sobre as oportunidades de emprego agora para o final do ano. Aquiles, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. A satisfação toda é minha. Obrigado por esse convite. E vamos ver o quanto a gente pode ajudar esse ponto do nosso mercado. O empresário e as mãos de obra. É isso, um precisando do outro, né? Principalmente sem nesse dúvida. Momento aí, época de final de ano, que aumenta bastante a demanda. Então, a minha primeira pergunta é: quais são as áreas que mais buscam profissionais agora no final do ano? Então, nós temos que atentar que o final do ano, ele começa um processo de fomentação, tanto do final do ano, quanto as férias. Né? As férias, agora de início de final de ano e início do ano, elas vão movimentar muitas demandas, tanto de serviço quanto de manufaturados. Então, as empresas já estão, as empresas já estão dentro de um projeto dela, fomentando tudo isso daí. Agora, a mão de obra, elas estão com uma grande necessidade de mão de obra, mas a mão de obra, ela tem que aparecer, né? Então, a importância de você hoje buscar, principalmente as agências de mão de obra, que elas possam estar auxiliando você nessa união de onde o empresário está precisando e você, onde você se coloca. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no nosso Boletim Câmara uma notícia que foi divulgada pelo Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Taubaté e região, e anunciou que o varejo aqui na RM Vale vai abrir mais de 3.900 vagas temporárias para o final do ano. Então, Aquiles, o que eu quero te perguntar, os segmentos aí que estão contratando nesse período, qual é o perfil de talento, de mão de obra que eles buscam? Sim. Veja, o talento, na realidade, que o comércio e a indústria necessita, eles são de pequenos detalhes. Tem a formação, né, profissional, aquela coisa toda, mas também agrega muito a vivência profissional. Então,
para que a gente possa estar... isso daí eu trouxe algumas dicas com relação à formação do currículo, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, Uhum. mas quando o senhor fala aí da formação profissional, e a gente está falando também da experiência, porque o que causa também bastante insegurança é quando a pessoa busca aquela primeira colocação no mercado de Sim. trabalho, né? O senhor tem uma dica para quem está buscando aí o primeiro emprego? A dica principal é a pessoa estar disponível, a pessoa mostrar que ela tem uma disposição, ela tem uma vontade de poder estar adquirindo conhecimento, uma vivência profissional, né, para que isso possa agregar futuramente à carreira dela. Esse que é o principal, para que essas pessoas estejam à disposição. Então, vamos falar do currículo. Quais são as dicas que o senhor dá para a gente poder fazer um currículo atraente para as empresas? Sim. Então, veja, a questão de falar em atração, mas sim pontos que são relevantes para as empresas, né? E, no caso, o selecionador, ele vai estar sempre observando isso daí. O currículo em si, na formatação dele, ele tem que ser simples, né? Então, os dados, começando com dados pessoais, eles todos devidamente preenchidos, atentar um detalhe, que é a localização da pessoa, contatos. Então, ponha todo o máximo de contato que você puder e também a informação da parte de redes sociais. Isso é questão pessoal. Não esquecer de telefones, e-mails, principalmente e-mail, porque empresas trabalham com e-mail, então atenção nisso, né? E não esquecer também depois de consultar o e-mail, Sim, né? é verdade. Então, os telefones Se você não aí... tem um e-mail, pega de uma pessoa que você está sempre conversando, daí a pessoa vai te dar a dica, falar, chegou um e-mail para você da empresa e assim por diante. E no caso da parte, aí você entra na parte de formação, né? Então, a parte de formação, veja, é importante que a pessoa coloque na real, né? Sem omitir. Fala assim, olha, eu tenho a conclusão total de determinado curso, determinado grau, né? Então, estabeleça a realidade naquilo. Na parte de vivência profissional, porque algumas pessoas, é importante que a pessoa atente aos 3 últimos vivência profissional, né? Que aí ele vai estar ali colocando, que é muito importante, na última, ele colocar qual atividade ele exercia, o dia a dia dele, a rotina dele dentro do posto de trabalho. Ele principalmente contar o que ele fazia, o que ele executava, que tipo vamos dizer, se era, por exemplo, ele trabalhava com maquinário, como que ele operava essa máquina, que máquina que é essa? Isso é muito importante, são detalhezinhos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu trabalhava com uma máquina X, mas ele não detalha essa máquina, é importante detalhar essa máquina, porque daí a gente já vai fazendo correlação, o sistema já vai fazendo correlação com a vaga pretendida. E no caso também, a pessoa pegar, relatar ali o que isso trouxe, aquela vivência de trabalho, o que ela trouxe para a vida dela. Então, isso é muito importante, para isso demonstra um comportamento, o quanto aquele trabalho, aquela atividade trouxe para ele, afetou em termos de crescimento e assim por diante. E finalizando, tem as outras habilidades, né? Com relação à informática, máquinas, ferramentas, colocar esses trabalhos que a pessoa exercia e que conhece, né? São da parte de habilidades. Idiomas, se fale o exato, né? Coloque o grau que você detém daquele idioma. Então, se você domina de maneira básica, coloque básico. Não coloque intermediário, avançado aí, porque senão, né, em algum momento... Isso pesa bastante em termos negativos para o candidato. Dentre essas dicas que o senhor trouxe para a gente, nos dados pessoais, é importante a gente falar o estado civil e se tem filhos ou não? Sim. É muito importante, isso é bem lembrado, toda a sua condição de pessoal, né? Então, é importante, sim, colocar lá isso daí para que as empresas já tenham base, né?
Aquiles, chegou uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, por isso que a nossa produção já veio me trazer aqui uma colinha. É preciso ter cuidado aí com o endereço de e-mail? Porque às vezes a pessoa cria um e-mail pessoal, para fins pessoais ali, e aí o endereço do e-mail pode não ser muito apropriado para apresentar para as empresas. Algo que a gente deve tomar cuidado? No caso, se você colocar... É lógico que é isso daí, mas hoje as empresas têm um nível de tolerância razoável com relação a isso. Mas no caso, por exemplo, quando é atendido, o candidato é atendido pela nossa agência, ali não nos importa, porque é um canal de comunicação, né? Então, sempre... E procurar colocar algo a mais, né? De repente, o WhatsApp, o canal que a gente muito usa é o WhatsApp, né? É facilitar que a empresa encontre aquele candidato. Dentre as experiências profissionais que o senhor trouxe aí pra gente, se eu tiver várias experiências profissionais, eu posso selecionar aquelas que têm mais a ver ali com a vaga pretendida por mim? Pode. Mas também não deixar de lembrar ali alguma experiência que você, alguma habilidade, ou principalmente as habilidades. Essa é muito importante, essas habilidades, né? Então, a pessoa pode colocar uma relação, não tem problema nenhum. Isso daí, como se diz, o selecionador, ele já vai adequando as informações para que esse candidato possa ser direcionado às vagas dispostas. E o que o candidato deve escrever ali em objetivos profissionais? Porque é claro que todo mundo quer crescer profissionalmente, conquistar novos cargos, né? Mas o que a gente deve colocar num primeiro momento, naquela hora que você ainda está buscando a sua admissão ali na empresa? Olha, ele já passou, normalmente hoje, funciona da seguinte maneira, é feito esses dados, uma seleção, e aí, veja bem, ele ressaltar, é importante ele colocar essa objetividade, porque nem todos os candidatos, eles vêm à procura de uma vaga, mas alguns candidatos, são poucos, eles já vêm com o objetivo de uma empresa. Fala, eu quero entrar naquela empresa. Então, sim, esse candidato, ele deve colocar todo um plano que ele pretende dentro da empresa que ele almeja, para que eles também possam colocar, vamos dizer, somar, né? Somar com os objetivos, com as metas da empresa. Isso é muito importante, sim. E, Aquiles, algumas empresas colocam ali a pretensão salarial do candidato. E esse costuma ser um item aí também sensível, né, para muitos dos candidatos. O que colocar em pretensão salarial? Veja bem, quando as nossas vagas são anunciadas, os postos de trabalho são anunciados, realmente as empresas elas já colocam as pretensões, o valor de remuneração. E aí, veja, eu acho que a pessoa verifica se aquela vaga, né, aquele posto, essa pretensão salarial, essa quantia, está, vamos dizer, próxima, né? Mas, eu gostaria de ganhar mais. Ponha o quanto você gostaria, né? É importante isso daí. Já também, porque muitas vezes você pode aceitar, né? Aceito. Mas aí isso daí não supre para você as despesas suas. E isso daí pode trazer uma complicação que você vai se afastar, ou vai começar a procurar outro, né? Não vai ter o desempenho que você precisava ter. Então, isso é prejudicial para a indústria. Então, essa questão o salário pretendido é importante a pessoa colocar. E aí a avaliação, porque se você colocou, é porque você está deixando a avaliação para o selecionador tá te chamando ou não. Certo. Então, as expectativas precisam estar alinhadas, né? Sim. O que a empresa tem para oferecer e aquilo que o candidato espera. As admissões ainda são feitas através dos currículos ou hoje as empresas consideram outras formas de contratação também, como até mesmo redes sociais voltadas aí para a busca de emprego? Sim, exatamente. O quanto você puder se mostrar nas redes sociais, né?
os links de empresas especializadas, você fazer sua inscrição lá. E você também, a maioria das empresas, as que dão um grande volume de postos de trabalho, essas empresas, elas trabalham diretamente, somente com as agências, né? E isso facilita muito para elas, porque elas não têm um departamento, eles estão abolindo esse departamento que fica coletando coisa para poder colocar num sistema. Então, nós já temos que já fazemos esses processos todos. Então, agora vamos para o segundo passo. Entreguei o meu currículo, me destaquei, o selecionador me chamou para a entrevista. De que forma eu posso me destacar positivamente nesse momento aí, cara a cara? Então, na verdade, por uma agência, ele vai já ser selecionado. Ali na frente, a pessoa que vai colher ele ali, ela já vai estar fazendo todo um entendimento de seleção. E é isso daí, todas essas informações são passadas para a parte interna, onde a pessoa sendo chamada, esse selecionador vai aprofundar, né, os dados. Mas é simplesmente um bate-papo, né? Não tem nada assim de extraordinário. Se você foi chamado, foi selecionado, foi chamado para um segundo processo, né? Aliás, uma segunda fase do processo, né? Porque você deixou os seus dados, foi chamado, e aí agora, nesse daí, a selecionadora vai puxar o que interessa para aquela vaga que ela está objetivando você. Então, não há nenhuma grande preocupação não com relação a isso. É óbvio, a gente precisa estar atento em que você não omitir informações e também não acrescer informações que não são verídicas. Isso é muito importante. E, além disso, a gente pode trazer algumas outras dicas para esse candidato, como, por exemplo, a vestimenta, falar corretamente, não usar palavrões, né, palavras de baixo calão. Isso tudo é recomendável também? Sim, é bastante recomendável. Nós pedimos que essa orientação é extremamente válida, porque se você está dependendo da onde você vai se colocar, né? É importante que você venha com uma roupa, não como que se diz, a despojada, né? Aquela uma que a gente usa na parte social, aquela coisa toda. Venha com o normal, né? Uma camisa e tal, não precisa ser terno, não precisa nada disso, né? Mas é que a pessoa venha alinhada, né? E quanto a usar palavras, eu acho que as pessoas sabem o que são palavras de baixo calão ou alguma coisa assim, mas o cotidiano, as palavras de gíria, aquela coisa é normal. Isso não influencia, não, em termos de comunicação. Perfeito. E agora, estando empregado aí em uma das vagas temporárias, existe a possibilidade de efetivação? E se sim, de que forma esse candidato, né, esse empregado pode se destacar também estando numa vaga temporária para ser efetivado? Ana Laura, essa é um ponto muito chave. Porque uma grande porta, às vezes os candidatos não sabem, mas uma grande porta é entrar por temporário. Né? As empresas estão adotando, elas estão vendo que isso daí é uma facilitação. Porque ele é um período em que o candidato ele tem todas as garantias trabalhistas, né? A Lei 6.019 rege o temporário, tá? Então ele tem toda uma cobertura de legislação, tá? E não precisa se preocupar com relação a isso. E aí é um tempo para o empresário analisar aqueles funcionários que ele chamou temporário, que ele contratou temporário, tá? E fazer uma análise de qual aqueles que ele vai poder efetivar. E o funcionário, ele tem que ter o empenho, né? Se realmente ele quer fazer a parte daí, ou se não, digamos, ele cumpre o papel dele, profissional, e fala assim, não, eu não quero continuar trabalhando. Cumpriu ali o tempo de contrato, ele sai, tudo bem. Agora, com relação àqueles que querem realmente
gostou da empresa, quer continuar na empresa, é importante que ele tenha dedicação. E ainda que esse funcionário não seja efetivado imediatamente, mas ele também fica ali no banco de dados daquela empresa, podendo ser chamado. Na verdade, o temporário ele fica no banco das agências de emprego, né? Então ele fica lá no banco e veja bem, a qualquer momento, hoje, a flexibilização no contrato é assim, pode ser encerrado. Aí fala assim, eu quero contratar aquele funcionário. Então, há uma quebra de contrato, feito todas as regularidades de quitação, e aí ele pode contratar o funcionário. Isso é muito fácil, essa lei veio para poder realmente flexibilizar o mercado de mão de obra. Facilitou muito. Aquiles, quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda, por todos os esclarecimentos, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu estaria esperando. E eu quero dizer a você, empresário, e a você, candidato, que as empresas de agência de emprego, elas são as conexões, ela é a conexão e o encontro de vocês com o cargo que você pretende, tá bom? Obrigada, Aquiles. Felicidade a todos. Essa foi a entrevista com Aquiles de Moura, que é consultor comercial para mão de obra. Nós já falamos sobre 2 dos 5 itens da pauta da sessão ordinária de ontem. Então, agora nós vamos conversar com a nossa estagiária Ariane Viana para falar sobre outro projeto aprovado na sessão de número 155. Terceiro item da ordem do dia. O projeto apresentado pelo prefeito José Saldi altera a Lei 5.890, de 2023, que criou o Diário Oficial Eletrônico do município, para incluir as publicações dos órgãos da administração indireta e do Poder Legislativo. O intuito do projeto é centralizar todas as publicações dos órgãos públicos municipais, além de diminuir os custos com a contratação de veículos de publicação por cada órgão. Essa mudança facilita o acesso da população a todas as comunicações oficiais. O projeto foi aprovado em primeira votação com emenda da Comissão de Justiça e Redação, especificando o rateio do custo do serviço e deve voltar na próxima semana para a segunda votação. E na edição de amanhã a gente volta a falar sobre a sessão dessa semana, mas você pode conferir todas as informações sobre os projetos de lei analisados pelo plenário no nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. E eu convido você que nos acompanha a participar conosco, compartilhar a sua opinião aqui no Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Você pode mandar os seus comentários sobre as notícias, as matérias e as entrevistas que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos aqui no Boletim Câmara. Eu aguardo a sua mensagem. E seguimos agora com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila na manhã desta quarta-feira, viu? Mais movimento sendo registrado aí no sentido Campos do Jordão, na altura do túnel e também na chegada a Taubaté. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento constante, mas sem lentidão. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de lentidão na altura de São José dos Campos. O primeiro deles no quilômetro 135, em Eugênio de Melo. O outro ponto de lentidão no quilômetro 144, à altura do bairro Vista Verde, sentido São Paulo, em razão do excesso de veículos na pista. Essas informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, discutiu na última sexta-feira novas imagens para estampar as embalagens de cigarro. A análise, que foi feita em audiência pública, marca a reta final desse processo na agência. Segundo a Anvisa, o motivo da troca das imagens, que já são impactantes, por novas versões, é atualizar o desconforto sobre o cigarro.
As novas imagens mostram, de um lado, uma pessoa que não fuma e, do outro, a mesma pessoa, só que com os efeitos do cigarro em várias partes do corpo, incluindo sintomas físicos e aspectos também da saúde mental, como ansiedade e angústia. O próximo passo é aprovar essas imagens e, em seguida, já colocar nos maços que são comercializados. 2 cientistas brasileiros estão avançando cada vez mais em um estudo que promete revolucionar o tratamento de câncer. E olha, é com a ajuda de aranhas. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre essa curiosa descoberta. Alguns dias atrás, eu dei uma notícia ruim aqui no nosso boletim, que as picadas de aranha são a segunda maior causa de envenenamento por animais aqui no Brasil. Hoje eu vou falar de aranhas de novo, mas agora com uma notícia boa. Você poderia imaginar que a aranha caranguejeira, aquela aranha enorme da família das tarântulas, que vive principalmente no litoral paulista, pode ajudar no combate ao câncer? Pois 2 renomados órgãos de pesquisa do Brasil, o Instituto Butantan e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, imaginaram e uniram forças para investigar uma molécula extraída do veneno desta aranha que pode fazer a diferença no tratamento contra a doença. O biólogo Pedro Ismael da Silva Júnior e sua equipe já investigavam a atividade biológica do veneno da aranha caranguejeira há algum tempo. E a parceria com um grupo liderado pelo bioquímico Tomás Rocha Silva permitiu a sintetização do veneno em laboratório, obtendo uma molécula de poliamina. Ela foi purificada e testada em células cancerígenas in vitro e o resultado observado foi que essa substância conseguiu eliminar células de leucemia. Diferente dos medicamentos utilizados na quimioterapia, que causam necrose celular, essa molécula induz a apoptose, ou seja, a autodestruição programada das células cancerígenas, minimizando reações inflamatórias. Essa abordagem pode levar a um tratamento mais eficiente e com menos efeitos colaterais, além de ser potencialmente mais barato. Os pesquisadores já patentearam o processo de obtenção e produção da nova molécula e desejam licenciar a tecnologia para realizar estudos clínicos em maior escala, primeiro em animais e depois em seres humanos. Eles também pretendem fazer testes em outros tipos de câncer, como de pulmão e de ossos, e em células humanas saudáveis, para garantir a segurança do tratamento. Volto com vocês. Obrigada, Tânia, pelas informações. E para os cientistas envolvidos, os avanços obtidos até agora são promissores e colocam o Brasil aí na vanguarda da pesquisa científica na área oncológica. Tomara que esse estudo avance. E muita gente pensa que ser influencer é fácil, que basta publicar vídeos no TikTok. Mas é muito mais do que isso. É o que estudantes do curso de Criação de Conteúdos e Redes Sociais, ministrado durante 4 anos em uma universidade em Dublin, na Irlanda, concluíram. A carreira de influencer apareceu recentemente e atrai muitos jovens da geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2012. Tudo começou como um curso intensivo de verão ministrado por TikTokers, que obteve 350 solicitações de adesão para apenas 30 vagas. A formação ensina os aspirantes a influencers como tornar a sua presença e conteúdo em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube em fonte de renda. Depois de 2 anos de preparação, o curso foi homologado e deu as boas-vindas à sua primeira turma de 15 estudantes agora em setembro. Os passos para obter o diploma incluem cursos de criação de vídeos, empreendedorismo, psicologia e narração de histórias, análise de dados e produção de podcasts. A criação de conteúdos envolve editar, planejar e organizar. Essas tarefas tomam mais tempo do que se acredita, segundo os professores. Os estudantes também aprendem a usar câmeras e microfones. Aproximadamente 70% dos especialistas em marketing consideram hoje que os influencers são o futuro do setor, sendo que os governos também os utilizam para transmitir mensagens. Será esse mesmo um mercado promissor? Talvez nós tenhamos mais cursos de qualificação e preparação para esse ramo. Vamos aguardar.
Um estudo feito no Reino Unido revelou quais são os países que os turistas mais temem visitar por conta do trânsito. E o Brasil foi eleito o 8º país mais assustador para dirigir. O repórter Lucas Levin traz mais informações. Um estudo feito pelo site britânico Scrap Car Comparison revelou os países em que os turistas ficam mais nervosos ao dirigir no exterior, destacando que lugares como Índia, Venezuela e Tailândia estão entre as nações mais intimidantes para visitantes ao volante. O estudo entrevistou motoristas, pedindo que classificassem o nível de nervosismo ao dirigir em cada país, em uma escala de 1 a 10, sendo 1 nada nervoso e 10 extremamente nervoso. O resultado forneceu uma pontuação de medo para destinos turísticos populares ao redor do mundo. A Índia, com nota 7,15, lidera a lista como o país que mais provoca ansiedade nos motoristas, por causa das condições de tráfego caóticas, o que torna a direção uma experiência assustadora para os visitantes. O Brasil aparece em 8º lugar, com a pontuação de medo de 6,71 em um total de 10. Além disso, a pesquisa perguntou aos motoristas quais eram suas principais preocupações ao dirigir em outro país. As 3 razões mais citadas foram dirigir no lado oposto da estrada, os hábitos de condução dos motoristas locais e infringir acidentalmente uma lei de trânsito. A Scrap Car Comparison entrevistou 2.000 motoristas em 10 países, que foram Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, Nova Zelândia, África do Sul, França, Itália e Espanha. E você, o que você acha aí do trânsito do nosso país? É realmente assustador ou essa conclusão ficou um pouco exagerada? E o novo concurso dos Correios está com 3.099 vagas para agentes dos Correios, que é o nome formal dos carteiros. O salário inicial é de R$ 2.429 e qualquer pessoa que tenha o ensino médio completo pode concorrer às vagas. Além da remuneração, os aprovados vão receber benefícios, como vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, plano de previdência complementar e plano de saúde. Quando se pensa em carteiro, provavelmente a imagem que vem à mente é o profissional vestido de amarelo e azul percorrendo a cidade para fazer as entregas. Mas saiba que as responsabilidades da profissão vão muito além disso. Conforme a descrição do edital, as responsabilidades dos carteiros incluem coletar, receber, triar, conferir, recondicionar, distribuir, anotar, dar baixa e devolver objetos postais, mensagens telegráficas, contratos especiais e outros produtos e serviços da empresa. As atribuições específicas envolvem ainda pesquisar, rastrear, identificar e prestar conta dos objetos e documentos sob sua responsabilidade, com equipamentos apropriados e cumprindo normas de segurança. Também é necessário manter em operação o processo relativo à distribuição, seguindo padrões e normas pré-estabelecidos. De forma eventual e opcional, os agentes dos Correios podem participar também de campanhas promocionais e sociais da empresa, divulgando produtos e serviços, sugerindo oportunidades de negócios e prestando informações sobre programas governamentais e o plano estratégico da empresa. Por fim, os carteiros executam atribuições relativas ao atendimento e vendas em unidades de pequeno porte, sempre seguindo os padrões e normas. Lembrando que as inscrições para o concurso dos Correios seguem abertas até o dia 28 de outubro e devem ser feitas no site ibfc.org.br. Segundo um estudo conduzido pela Unesp de Rio Claro, a reposição de estoque do aquífero Guarani está insuficiente. O aquífero Guarani abastece centenas de cidades brasileiras, incluindo 200 cidades aqui do estado de São Paulo. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim agora com as informações publicadas pela Agência Brasil. A pesquisa realizada pelo Instituto de Geociências da Universidade Estadual Paulista de Rio Claro percebeu que a reposição de águas do aquífero Guarani está abaixo do necessário para garantir a manutenção da quantidade disponível no reservatório, que se estende por áreas do sul e sudeste do país, Paraguai, Uruguai e Argentina. O reservatório atende 90 milhões de pessoas. A maior parte do consumo do Guarani vai para o abastecimento urbano, e ao menos 80% deste consumo se concentra no estado de São Paulo.
Em entrevista à Agência Brasil, o pesquisador Didier Gastmans, do Centro de Estudos Ambientais da Unesp Rio Claro, explicou que os efeitos de superexploração do reservatório são constantes e têm piorado com a mudança de distribuição das águas da chuva em área de superfície, que alimenta o aquífero. Nessa situação, apenas uma pequena parcela de chuva consegue se infiltrar no subsolo. Também há o impacto do aumento da evaporação nas áreas de superfície, causado pelo aumento da média de temperaturas nas regiões. Para Gastmans, falta implantar um sistema de monitoramento em tempo quase real, para conhecer e dimensionar os atendimentos e as políticas de curto e médio prazo, além de planejar de maneira sustentável o uso de água subterrânea e água superficial, de acordo com a época do ano e com a necessidade de uso. O aquífero Guarani ainda é considerado um dos maiores do mundo, mas a preocupação do geólogo é muito válida. Volto com vocês aí no estúdio. Segundo a pesquisa, os pequenos produtores da porção oeste do estado de São Paulo já estão sentindo os impactos do baixo abastecimento de água do aquífero Guarani em algumas regiões. Obrigada, Tânia, pelas informações. E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. G1 destaca: Avenida Dom Pedro, em Taubaté, será interditada para retirada de postes hoje. Segundo a Prefeitura, a interdição é parcial e será realizada das 7 da manhã às 6 horas da tarde. A intervenção será necessária para a retirada de 4 postes à beira da via e será feita pela EDP, que é a concessionária de energia elétrica da cidade. O portal da Câmara de Taubaté destaca: debate da TV Câmara Taubaté teve embate direto entre candidatos. Durante 2 horas de transmissão ao vivo, os candidatos a prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior e Sérgio Victor, confrontaram ideias e apresentaram suas propostas à população no segundo debate promovido pela TV Câmara Taubaté. Mais informações sobre a dinâmica do debate você confere em nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: Estado de São Paulo já registra mais de 1.000 mortes de pedestres por atropelamentos em 2024. Número é quase 18% maior do que o do mesmo período do ano passado, com 906 óbitos. E por fim, a CNN Brasil traz como manchete: presidente Lula pediu paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia durante o seu discurso na sessão plenária, aberta da Cúpula dos BRICS, realizada na Rússia. Em seu discurso, o chefe do executivo também disse que os países dos BRICS são atores incontornáveis no enfrentamento da mudança do clima e afirmou que os países ricos têm maior responsabilidade sobre a crise climática. O comércio da região deve contratar quase 4.000 temporários para o Natal. Lojas de vestuário, tecidos, calçados e supermercados devem liderar a criação de vagas formais. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Lucas Levin. Para quem está em busca de oportunidade de emprego, o final de ano traz boas notícias. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região, Sincovat, anunciou que o varejo da região metropolitana do Vale abrirá 3.902 vagas temporárias para o período natalino. O número é 6% maior que o registrado em 2023. Apesar do aumento, as projeções poderiam ser ainda melhores, já que o comércio local tem apresentado saldo positivo de empregos ao longo do ano. No primeiro semestre de 2024, o setor teve um crescimento de 9,5% nas vendas, em comparação ao mesmo período do ano passado. O melhor desempenho da história, de acordo com o balanço divulgado recentemente pelo Sincovat. As lojas de vestuário, tecidos, calçados e supermercados são os segmentos que mais devem abrir vagas formais. Entre os cargos mais requisitados estão vendedores, repositores de estoque, caixas, empacotadores e seguranças. Obrigada, Lucas. E os interessados em trabalhar aí nesse período devem distribuir currículos nas lojas. Em sua maioria, realizam a própria seleção. Muitas delas anunciam as vagas em cartazes nas vitrines ou até mesmo nas redes sociais. Além do varejo, o setor de serviços da região deve abrir cerca de 1.600 vagas temporárias, especialmente nas cidades turísticas do litoral norte, que já se preparam para a temporada de verão.
E agora seguimos com o nosso especial Eleições. A votação do primeiro turno das eleições municipais de 2024 foi encerrada dentro do horário previsto, na quase totalidade das sessões eleitorais do estado. Um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo revelou que a votação foi concluída até às 5h10 no domingo, dia 6. Isso equivale a 96,54% do total de sessões que funcionaram no estado, que foi de 102.602. Segundo o levantamento do Tribunal Paulista, 102.560 sessões eleitorais, ou seja, 99,96% do total, foram encerradas até às 5h30. Às 6 horas, o estado contabilizava 102.593 sessões eleitorais com a votação finalizada, o que já representava 99,99% do total. Apenas 7 sessões eleitorais terminaram a votação até às 7 horas da noite. Os dados obtidos a partir dos horários informados nos boletins de urna de cada sessão eleitoral indicam o momento em que a urna foi encerrada. Isso não significa que os eleitores ficaram votando até aquele horário indicado. No primeiro turno, apenas 0,62% das máquinas instaladas nas sessões eleitorais de São Paulo foram substituídas. E agora seguimos com a previsão do tempo. Nessa quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. A possibilidade de chuva é de 85%. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Os ventos podem chegar a 5 km por hora e a umidade do ar a 67%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6 e 7 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo, pelas informações. E olha, como ele informou pra gente, hoje nós temos aí 85% de chance de chuva para hoje. Agora, pela manhã, aumenta a nebulosidade e a chuva pode vir aí no período da tarde e também à noite. Céu nublado com possibilidade de garoa durante a madrugada. O volume de chuva esperado somente agora à tarde é o que surpreende. São quase 4 milímetros, ou seja, 4 litros de água por metro quadrado, o que pode ser considerado um volume bem expressivo. No total, são esperados 10 milímetros de chuva. Então, é recomendável evitar pegar a estrada ou locais de risco nesse período aí do dia. Em casos de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199. O ator Selton Mello se emocionou ao falar sobre a sua participação em Ainda Estou Aqui, em entrevista para jornalistas durante o evento de pré-estreia em São Paulo na última sexta-feira. Na adaptação do livro de memórias de Marcelo Rubens Paiva, o ator interpreta o pai do autor, o ex-deputado Rubens Paiva, que foi assassinado pela ditadura militar. A obra narra a história de Eunice Paiva, que é mãe do escritor, que se reinventou após a morte do marido como advogada e uma das maiores ativistas dos direitos humanos do Brasil. Por sua interpretação no papel, Fernanda Torres recebeu elogios da crítica internacional e é cotada para receber uma indicação ao Oscar. A atriz explicou que a produção foi filmada em ordem cronológica, o que a ajudou a entrar na personagem. O filme, que vai ser exibido durante a Mostra de São Paulo, estreia nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro. O evento foi o primeiro do filme no Brasil após exibições em diversos festivais internacionais, como o de Veneza, onde ganhou o prêmio de melhor roteiro. E hoje tem Mix ao vivo com o apresentador Josivaldo Oliveira, a partir das 2 horas da tarde, trazendo aí pra gente o melhor da nossa programação. E mais no final da tarde, a partir das 5 horas, tem Conexão Popular com o apresentador Miguel Cáter, sempre trazendo um assunto de relevância para a nossa sociedade. Não perca, então, a nossa programação.
E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição desta quarta-feira, dia 23 de outubro, ao vivo. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.